Saúde. Apresentação: Luciana Tcherno. Olá, voltamos a falar ao vivo aqui do estúdio da CBN Vale, em São José dos Campos. E a você que nos acompanha pelos 90.7 FM e também pelo canal do YouTube. Lembrem-se, principalmente a você que está lá no YouTube, pode mandar sua pergunta pelo chat. A gente vai começar agora no segundo bloco, falando da nossa série sobre radiologia intervencionista. Hoje, no nosso último episódio, ao longo dessa série, nós trouxemos especialistas renomados aí dessa nova especialidade que está transformando a saúde pública do país. E aí nós trouxemos em sua grande maioria, médicos homens, porque embora nós tenhamos aí muitas mulheres ocupando esse espaço na medicina, do Brasil, nós sabemos que essa especialidade ainda tem poucas mulheres atuando. E hoje nós traremos para esse episódio uma médica mulher que atua nessa área, a doutora Fernanda Uchiyama, que ela é secretária da Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular, a SOBRICE. Ela atua como radiologista intervencionista e é cirurgiã endovascular em importantes instituições de saúde de São Paulo. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Vamos falar sobre saúde feminina hoje? Bom dia, Luciana. Bom dia, obrigada pela oportunidade, pelo convite, pela participação aí. E é importante ressaltar isso que você me falou, A especialidade sempre muito masculina e hoje a gente tem um crescimento da presença feminina aí, nesse contexto. E a gente encerrar toda essa série que foi muito interessante sobre a radiologia intervencionista, uma especialidade ainda em crescimento no Brasil, mas com um impacto bem importante realmente na saúde do paciente. Muito bem, doutora. Eu gostaria de saber aqui quais são os problemas da saúde feminina que a radiologia intervencionista hoje pode resolver, tratar. Hoje a gente consegue atuar, na realidade, com muitas especialidades, Luciana? Então, a gente tem hoje capacidade de atuar principalmente junto com a ginecologia, no tratamento de miomas, no tratamento de varizes pélvicas, no tratamento de sangramentos próximos ao parto ou próximos pós-cirurgias ginecológicas, assim também como em doenças oncológicas, estudos recentes com tratamentos em câncer de mama bem iniciais, ou atuando no apoio da paciente já com metástases ou com sangramentos decorrentes desses tumores. Então, hoje a gente consegue realmente amparar a paciente em várias situações aí da sua vida. Quando a gente fala em embolização dos miomas uterinos, como é que funciona essa embolização, doutora? Então, os miomas, na realidade, são tumores benignos do útero, e que são bem vascularizados. Então, a nossa ideia é com que a gente vá lá, através de um furinho no punho ou na virilha, coloque um catéter bem na artéria que irriga o mioma e feche essa circulação diferente, essa circulação exuberante aí que o mioma possui, tá? Então, a paciente vai ter menos sangramento, muitas vezes a ideia é cessar esse sangramento intenso, Vai ter menos dor, o mioma a longo prazo ele vai murchando, tá? Pra gente poder, aí o útero também vai diminuindo de tamanho, então é dessa maneira pouco invasiva e bem precisa que a gente consegue atuar aí na assistência ao mioma e promover uma qualidade de vida melhor para essa paciente. Muito bem, a gente também tem uma questão que é a endometriose, Gostaria que você comentasse um pouco sobre o que é a endometriose e como está esse crescimento, principalmente por conta do diagnóstico mais preciso hoje que temos em relação a essa questão da saúde feminina, doutora. A endometriose é quando a gente tem células da camada mais interna do útero que se espalham para fora do útero. Isso ainda tem um tratamento, onde a radiologia intervencionista ela ainda é pouco atuante, ela atua mais quando existem focos específicos em cicatriz de cesárea, onde a gente vai lá, coloca uma agulhinha e pode injetar álcool para ajudar nisso, mas realmente isso fica um pouquinho mais com a parte ginecológica, com tratamentos hormonais e cirúrgicos. Existe também a adenomiose, que é quando essas células que deveriam estar na parte mais interna do útero invadem a camada muscular do útero. E aí a gente também consegue fazer uma embolização, que é aquilo que eu falei, que a gente vai lá na arterinha que irriga essas regiões e fecha um pouquinho essa circulação, ou a gente vai com uma agulhinha e queima realmente esses focos que estão em regiões que não deveriam estar. Então, conseguindo também colaborar aí junto com o ginecologista num tratamento pouco invasivo dessa paciente. Então, a adenomiose é
uma outra questão aí da saúde feminina. Isso, são coisas envolvidas, são doenças envolvidas, né? Relacionadas. É que a adenomiose, ela infiltra a parte muscular do útero e a endometriose, ela vai para fora do útero, né? Por isso que eu falei que aí, por enquanto, a nossa ação da radiologia intervencionista na endometriose ainda é pequena, mas no mundo já tem estudos para mudanças aí. Então, talvez mais para frente a gente tenha outras novidades também. Muito bem. E também tem a síndrome da congestão pélvica. Também gostaria de uma outra questão aí da saúde feminina, em que a radiologia intervencionista também pode atuar. Isso, exatamente. São as varizes pélvicas, na realidade, né? A gente não tem só varizes nas pernas, a gente também tem varizes que se formam aí em volta do útero por uma falha na válvula das veias, isso é uma condição genética também. E isso causa bastante dor, bastante desconforto na paciente, principalmente no período pré-menstrual. Pode causar, às vezes, uma urgência na hora de urinar ou na hora de evacuar, às vezes um desconforto na hora de ter relação. Então, a radiologia intervencionista, a gente vai através de uma punção também, navega na veia, chega nessa veia que está doente, tudo usando aparelhos de imagem, né, para guiar os nossos procedimentos, para que a gente sempre seja muito preciso. E a gente fecha aí essas veias que estão todas doentes para diminuir toda essa pressão alta aí que aquele sangue parado em volta do útero causa. Então, a gente sempre trabalha com bastante precisão, né? Seja nesses casos das varizes pélvicas e dos miomas, por exemplo, a gente usa a radiografia contínua, que é a fluoroscopia, para guiar os nossos caminhos, porque a gente está sempre em movimento. E em outros casos, a gente vai usando aí ultrassom, tomografia, para que a gente seja sempre muito preciso, pouco invasivo e garanta uma recuperação rápida para a paciente. E aí também essa técnica ajuda em casos, episódios, né, de situações hemorrágicas pós-parto também. Sim, felizmente é o que a gente comentou no começo, né? A gente consegue estar presente aí em várias etapas da vida da paciente, né? Então, quando a gente tem situações, por exemplo, de acretismo, que é quando a placenta extrapola os limites do útero que ela deveria estar, né? Ela invade muito mais além daquela camadinha interna, né? Às vezes ela invade até camadas externas do útero. Então, a gente chega no mesmo momento, o obstetra entra em contato com a gente planeja, avalia tudo isso, conversa com a paciente e no mesmo momento do parto da cesárea, a gente faz uma punção nas virilhas, navega até as artérias que irrigam a pelve, coloca ali dispositivos para diminuir a circulação depois que o bebê nascer. Então, a gente entra antes da obstetrícia, deixa os dispositivos ali preparados, a obstetrícia faz o parto, a gente insufla lá os nossos balões dentro daquelas artérias que irrigam a pelve, ou a gente faz embolizações, como eu falei do mioma, né, com outros materiais, mas sempre depois que o bebê nascer, para garantir todo o sangue, todo o oxigênio que ele tem. E aí, o bebê nasceu, a gente faz o procedimento, segue acompanhando lá com a obstetrícia para que eles possam operar de maneira tranquila, diminuindo bastante a quantidade de sangramento ali na hora do momento pós-parto imediato, e para que eles possam decidir se eles vão fazer a esterectomia, que é a retirada do útero, ou se eles vão conseguir preservar o útero dependendo desse grau de invasão. Então, a gente permite com que o obstetra trabalhe com calma, com que a paciente não perca sangue, com que a gente não tenha morte materna decorrente de hemorragia. Tá? E aí, depois do procedimento, a gente também tira os nossos dispositivos e a paciente sai com 2 curativinhos aqui na virilha, sem ponto pela radiologia intervencionista. O que ela vai ter são os pontinhos ali da região da incisão da cesárea ou da esterectomia. Muito bem. E todos esses procedimentos, eles têm aí um tempo menor de recuperação, por ser menos invasivo? Como é que é essa recuperação, doutora? Exatamente. Muitos procedimentos, às vezes, comparados com cirurgias de grande porte, né? Como a gente é menos invasivo, a gente consegue com que a paciente possa ir embora, em alguns casos, no mesmo dia. Em outros casos, 2 dias de internação e sempre assim, voltando muito mais rápido para suas atividades. Como eu não tenho aquele corte grande na barriga, eu consigo, embora a doença seja complexa, eu consigo tratá-la de maneira pouco invasiva, bem precisa e muito resolutiva. Então, eu libero ela para voltar ao trabalho com poucos dias de pós-operatório, voltar às suas atividades normais de vida, inclusive alguns exercícios físicos a gente permite aí com até uma semana de procedimento, a depender do que a gente tratou, é muito tranquilo. Retorno ao trabalho, por exemplo, tem paciente a depender do procedimento que ela faz, no dia seguinte ela já pode voltar às suas atividades, dependendo do tipo de tratamento que ela for submetida. Maravilha. E aí, doutora, tem também uma atuação forte na saúde, em questões oncológicas femininas, né? Quais seriam essas situações?
Na realidade, quando a gente fala de questões oncológicas, é quando a gente está falando aí de câncer na mulher, né? Então, estudos aí que estão sendo feitos nos últimos anos mostraram que a gente consegue tratar cânceres pequenininhos, bem localizados, sempre em parceria com o mastologista. A gente nunca sai fazendo nada sozinho, o paciente sempre faz parte de uma discussão, né, com outras especialidades, para que a gente sempre possa achar o melhor caminho para esse paciente. Então, em câncer de mamas bem pequenos, bem localizados, agora a gente pode fazer a ablação, que é ir lá com uma agulha guiada por tomografia ou ultrassom e queimar realmente essa região do tumor. Isso mostrou que foi bem eficaz, não houve disseminação, houve bom controle de doença. A gente também pode oferecer conforto para mulheres onde já estão com doenças muito avançadas, onde às vezes precisam de cirurgias somente para parar de sangrar aquela região onde está a lesão do câncer de mama, ou onde está, às vezes, o câncer de útero, de colo uterino que tem sangramento. A gente consegue ir lá e estancar esse sangramento de maneira minimamente invasiva, sempre guiada por métodos de imagem, para que a gente possa melhorar aí essa qualidade de vida da paciente e, às vezes, deixá-la ser submetida a outros procedimentos ou continuar com o seu tratamento oncológico até o final, né? E quais seriam as ressalvas, né, doutora, em relação a esse tratamento no caso da saúde feminina? Então, na realidade, assim, quando a gente fala de tratar lesões benignas, por exemplo, quais miomas a gente pode embolizar, né? A gente pode embolizar grande parte dos miomas pequenos, miomas grandes, miomas em um lugar, mioma em outro, mas a gente não pode embolizar suspeita de câncer. Isso ainda não existem estudos para que a gente trate câncer no útero. Tá? Então, para essas pacientes, realmente, isso ainda fica a critério cirúrgico e do oncologista também, com algumas medicações. Tá? Nas demais áreas, a gente realmente pode ter parcerias e discussões, como a gente viu agora, né? Seja na fase da mulher com varizes pélvicas, seja na fase da mulher em pós-operatório, até na fase da oncologia, a gente pode ter essas parcerias sim. Mas isso tudo sempre é válido a gente conversar sempre com os nossos parceiros, né? A mulher tem um ginecologista, ela tem o seu mastologista, ela tem às vezes o seu cirurgião oncológico, ela tem um oncologista que às vezes está lidando com certas metástases. Então a gente sempre faz o que a gente chama de discussão multidisciplinar para que a gente possa oferecer aquilo que há de melhor para a paciente sem algum tipo de viés, né? Que é aquela escolha referenciada para alguma área. Muito bem, e aí a gente falou logo no início do programa, né, que é uma especialidade relativamente nova, porém que já está trazendo excelentes resultados, revolucionando aí a saúde, né, do Brasil. E aí também um outro fator, temos poucas mulheres atuando. Como que está, né, esse movimento da Sobrice também em relação a essa formação continuada aí de mais mulheres atuando nesse segmento, doutora? Na realidade, é importante isso. Eu vou até expressar um dado. A Sobrice ainda é uma sociedade, a radiologia intervencionista é uma especialidade relativamente nova no Brasil. Estamos há poucas décadas aqui, né? Perante uma especialidade clínico-cirúrgica que a gente já tem, que existe no Brasil. Mas, então, nós somos poucos especialistas. E dentre esses poucos, as mulheres representam mais ou menos 10% desse total. Então, é muito pouco, realmente, o que a participação feminina tem aí. Só que, felizmente, com a presença de algumas mulheres que estão se envolvendo em grandes serviços, a gente consegue estimular a presença das mulheres nessa especialidade, que ainda é predominantemente masculina, como eu falei, 90% dos nossos associados e titulados são homens, né? Então, eu acredito assim, que se a participação da Sobrice em terem mulheres que mostrando isso na diretoria, terem mulheres isso em grandes centros, em grandes equipes, como se elas pudessem tirar alguns mitos, né? Mitos de que a radiação é um problema para a fertilidade feminina. Não, isso hoje, a Sobrice promove aulas de proteção radiológica, promove conhecimento e permite com que a mulher se informe em relação a isso e ela possa escolher quais são seus métodos de proteção, entender que certas barreiras já foram ultrapassadas e que hoje a gente tem realmente proteções nos nossos aparelhos de hemodinâmica, de tomografia, proteções individuais e que isso realmente não vai afetar a nossa gestação aí. Existem também vários outros viés, né, em relação à congelação de óvulos para quem quer, às vezes, priorizar a carreira e deixar isso para depois, isso em todas as áreas, não só na intervenção. Então, a Sobrice promove isso, discussões ao longo dos nossos congressos, permitindo com que a mulher possa escolher realmente isso.
Acho que uma coisa importante também é, além, né, de fornecer informação, de ter mulheres participando e mostrando que é um caminho que pode ser desbravado por outras mulheres, é importante também com que a gente possa estar um pouquinho mais próximo dos alunos de medicina e das alunas de medicina. Dos alunos no geral para mostrar a especialidade e das alunas em especial para mostrar que isso é uma especialidade onde as mulheres podem entrar dando o seu devido conhecimento, tendo o seu devido conhecimento, né, para se proteger e quebrando alguns mitos, né? Muito bem, e a gente também tem ainda um desconhecimento grande, né, por parte, inclusive, do público em geral, né, de que existem essas técnicas, elas já são acessíveis aí à saúde pública? Como que está também essa evolução no SUS e para que as pessoas possam ter acesso, doutora? Não, felizmente, hoje, essa especialidade está disponível sim no SUS, só que, claro, o SUS ele é ótimo realmente, mas como é uma especialidade que requer um centro, né, especializado com setores de imagem, bons ultrassons, boas tomografias, hemodinâmicas, materiais especiais, isso realmente não está acoplado, não está inserido em todos os lugares. Mas a gente já tem isso em grandes hospitais públicos ao redor do Brasil, tá? Claro que enfrentamos diferentes realidades no Brasil, mas nós temos isso realmente disponível no SUS. Isso também está no rol da ANS, estando disponível também aos convênios, às operadoras de saúde. Então, hoje nós temos menos barreiras em relação a isso. Não são 100% dos procedimentos. Claro que a radiologia intervencionista é uma área muito tecnológica. Então, a gente sempre tem inovações com novos materiais e novas tecnologias. Então, a gente ainda tem algumas barreiras para serem quebradas e conseguir inseri-las de maneiras adequadas, né? Tanto no SUS, na saúde pública, quanto na saúde privada. Mas hoje a gente já pode contar com a participação da radiologia intervencionista nos dois setores, sim. Muito bem. E aí, então, para a gente encerrar, gostaria que você deixasse uma mensagem final aqui, se quiser deixar mais alguma informação que não abordamos aqui durante a entrevista, fique à vontade, doutora. Obrigada. Então, para quem está nos ouvindo agora e conheceu a radiologia intervencionista hoje, a mensagem é que a medicina evoluiu para ser cada vez menos invasiva e mais humana. Então, na radiologia intervencionista, a gente pode tratar doenças complexas com uma recuperação rápida, sem grandes cortes e oferecendo aquilo que há de melhor para o paciente, sempre em parceria com diversas especialidades, para que a gente possa trazer benefícios para todo mundo, né? Para que a gente possa ter um cuidado geral do paciente. E para as estudantes de medicina no geral, as mulheres estudantes, né, de medicina, olhem com carinho para a radiologia intervencionista. Esse território predominantemente masculino está mudando e a mulher pode trazer precisão, sensibilidade e uma visão integral do paciente. Então, é uma área apaixonante, com bastante oportunidade e que precisa da força, do talento e da presença de muitas mulheres aqui. E só para compreender, a pessoa que vai se tornar um radiologista intervencionista, então ele tem que passar por uma prova. Como é que funciona aí essa formação do radiologista? Luciana, obrigada por relembrar, isso é algo bem importante. Nós somos realmente, existe uma necessidade de uma formação específica. Então, no Brasil, nós fazemos a medicina, os 6 anos de medicina, depois temos 2 caminhos a seguir para chegar na radiologia intervencionista. A gente pode partir da radiologia diagnóstica, onde fazem os diagnósticos, os exames diagnósticos, e depois fazer o treinamento na radiologia intervencionista, ou nós fazemos a residência de cirurgia geral, cirurgia vascular e chegamos no treinamento da radiologia intervencionista. Todos os centros formadores de radiologistas intervencionistas no Brasil hoje são credenciados pela Sobrice, e só essas pessoas que saem desse centro podem podem prestar a prova para terem o título de especialista, né? Então, a Sobrice faz questão de reforçar isso e de estar sempre presente para que a gente possa ter formações de excelência, para que a gente não banalize técnica, para que a gente sempre crie pessoas bem treinadas e éticas para oferecer um bom tratamento para o paciente. Muito bem, doutora. A gente está aqui, né, acompanhando essa evolução rápida, né, da tecnologia, do IA, o que o IA está trazendo aí para a gente, e um pouco até assustador, né, em algumas situações. Então, é muito importante a gente trazer esse olhar
do quanto a tecnologia pode favorecer aí o crescimento da saúde, trazendo toda essa inovação, né? Então, eu gostaria que você também deixasse aqui a sua visão futurista aí do que você imagina nos próximos 5 anos, talvez, aí da nossa saúde com relação a essa evolução tão rápida que a gente está tendo. Hoje, na realidade, se a gente consegue realmente chegar a áreas tão profundas e às vezes tão de difícil acesso dentro do corpo humano, através de boas tecnologias, de materiais pouco invasivos, de muita precisão de exame de imagem, então, daqui 5 anos, realmente, a gente só vai caminhar para algo realmente mais preciso, com maior eficácia e com maior durabilidade, né? Que isso possa ser... que a gente possa ver resultados a longo prazo. E a inteligência artificial, realmente, ela traz isso tudo para a gente, tanto desde as coisas mais simples até a elaboração de, às vezes, alguns tipos de relatórios, alguns tipos de associações, mas também no desenvolvimento de materiais e máquinas para que a gente possa ter mais segurança em fazer, ter menos radiação tanto para o paciente quanto para o médico e ter muita precisão. Então, eu acho que realmente, não digo nem em 5 anos, a radiologia intervencionista anualmente se modifica e evolui. Muito obrigada. Eu conversei com a doutora Fernanda Uchiyama Domingos. Ela é secretária da Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular, a SOBRICE, e atua como radiologista intervencionista e cirurgiã endovascular em importantes instituições de saúde de São Paulo. Muito obrigada, pela sua participação. Foi uma grande honra poder fazer essa série aqui, levando esse conhecimento para todo o público. Nós vamos deixar toda essa série disponível também no site da CBN Vale, trazendo todos os episódios que tivemos, falando dessa nova técnica que pode atuar em diferentes áreas aí, em diferentes patologias, incluindo, a oncológica. E aí foi um prazer enorme fazer parte dessa série, poder levar você que está nos acompanhando aqui na CBN Vale, no CBN Saúde, a importância dessa especialidade. Eu gostaria de agradecer imensamente também ao jornalista Wagner Belmonte, que nos ajudou também, a Ive, que nos acompanhou também na pauta. Eles nos deram todo esse respaldo aí jornalístico, na apuração de todas essas informações. E a você que nos acompanha, então, deixando claro, essa série vai estar disponível logo mais no site da CBN Vale. Você vai poder acompanhar todos os episódios e também todos eles estão lá no nosso canal do YouTube. A você que nos acompanhou hoje, muito obrigada pela sua audiência. Os trabalhos técnicos foram de Paulo Lima e a direção geral é de José Geraldo Amoroso Jorge. A você um ótimo sábado, um grande abraço e se cuide. CBN Saúde. Apresentação: Luciana Tcherno.